Olá, seja bem-vindo a mais um quadro do nosso canal, Quadrado Teológico. O espaço onde a gente utiliza para discutir e conversar sobre assuntos que são polêmicos, que estão em pauta no nosso contexto atual. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o discurso de ódio, a violência nas redes sociais, no ambiente digital, na internet. Eu tenho certeza que você já lidou com isso de alguma maneira ou conhece pessoas que lidam com isso nos dias de hoje. Principalmente num momento da sociedade, um momento da história, onde todos nós nos envolvemos direta ou indiretamente com a internet, com as redes sociais. É interessante que uma pesquisa realizada pela ONU afirmou que 81% das pessoas que participaram dessa pesquisa já sofreram com violência no contexto digital, da internet, das redes sociais. E existe uma outra pesquisa realizada no Brasil que mostra que o índice de registro de crimes cibernéticos aumentou em mais de 28% no último ano, em 2025. Olha só o contexto em que nós estamos inseridos. De alguns anos para cá, eu tenho certeza que você aumentou muito a sua exposição à rede social, à internet, e tem percebido que isso que as pesquisas apontam não é só um dado estatístico, mas é uma realidade próxima de nós, de mim e você, que lidamos com isso no dia a dia. E aí surge a grande pergunta: como nós, como cristãos, devemos lidar no meio desse contexto? Eu tenho certeza que você, assim como eu, às vezes vê coisas que são absurdas na internet. E aí o nosso impulso é agir de maneira violenta, é falar, é discutir, responder às pessoas de maneira muito ácida. Mas Deus espera de nós uma conduta diferente, muito específica, e que nós vamos tratar ao longo desse vídeo. E aqui agora eu quero fazer um diagnóstico, porque muitas vezes nós demonizamos a tecnologia e as redes sociais, mas a gente não percebe que o ódio em si não sai da tecnologia, não sai da internet, mas do nosso próprio coração. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 4, versículo 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Nós percebemos aqui que o ódio e a violência, as brigas e dissensões que há entre nós, não são causados por agentes terceiros, externos, mas daquilo que vem do nosso próprio coração, dos prazeres desajustados, da idolatria que há em nós. E aí quando alguém fere, alguém mexe naquele ídolo, a gente é capaz de brigar, de criar guerras e fazer coisas horríveis diante do Senhor para proteger esse ídolo que está no lugar errado, esse prazer, essa paixão desordenada. Então, mais uma vez, a violência e o ódio não são frutos da rede social, mas a rede social amplifica aquilo que está no nosso coração. Veja, por exemplo, lá em Gênesis, muito antes da gente pensar em rede social e internet, o caso de Caim e Abel. Nós vemos a relação entre dois irmãos contaminada pelo pecado, contaminado de tal forma que isso dá fruto ao primeiro homicídio. Certamente isso não foi fruto de interferências e agentes externos, mas do conflito do coração pecador do homem. Então o que acontece no ambiente digital é apenas uma intensificação daquilo que está no nosso coração. A internet não cria o ódio, mas ela dá palco e amplifica os sentimentos e aquelas coisas que passam no mais íntimo do nosso coração pecador. O mais interessante aqui é que Tiago não está escrevendo a pessoas que não são crentes. Ele está escrevendo para pessoas que creem em Jesus e estão vivendo a vida em comunidade na igreja. Ele está escrevendo para mim e para você. Então, o que nós podemos perceber é que muitas vezes nós somos tomados por esses desejos, por esses instintos de guerrear, de brigar na internet, pessoalmente, em todos os ambientes. O que nós podemos perceber então é que essa palavra de cuidado e de exortação é para mim e para você, crentes em Jesus, discípulos de Jesus, que querem viver uma vida que agrada a Ele. E aqui, de maneira muito especial, eu quero falar sobre um contexto muito específico de 2026, desse ano que nós estamos vivendo como igreja, como cidadãos. É um ano eleitoral, um ano de eleição, onde as discussões no meio digital,
nas redes sociais se intensificam e muito. Eu tenho certeza que você se lembra das últimas eleições, dos últimos períodos eleitorais que tivemos, seja para a prefeitura, seja para a presidência. Eu tenho certeza que você conhece alguém, ou já viu isso, ou seja, você mesmo essa pessoa que sofreu com a violência no ambiente digital. Inclusive, nas últimas eleições, nós vemos um crescente número de crimes cometidos por conta de motivações de discurso de ódio na internet. Então nós devemos estar muito atentos. E esse vídeo tem o intuito de ajudar você que é crente, assim como eu, a ter uma atitude, uma postura que glorifica a Deus, que aponta para Cristo, seja no ambiente digital ou até também no presencial. E aqui eu vou evocar mais uma vez o livro de Tiago, agora no capítulo 3. Olha o que diz a partir do verso 4. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo e um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas no inferno. Veja bem, esse texto fala sobre o potencial danoso que a língua tem. Obviamente, esse texto está falando sobre como nós devemos lidar ao falar literalmente com a língua. Mas isso pode ser transportado facilmente para o ambiente digital, onde nós falamos com os nossos dedos. Nós digitamos mensagens, respondemos comentários, postamos e repostamos postagens ali que as pessoas fazem, perfis fazem, a gente reposta. Enfim, o que esse texto está dizendo é que nós temos um potencial de criar um grande estrago com aquilo que nós falamos, seja presencial ou digitalmente. O texto está dizendo que nós, mesmo sendo crentes, temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós postamos, porque isso tem potencial de acabar com vidas, de distanciar pessoas de Cristo, e por isso nós devemos ter muito cuidado. Então veja bem, diante de todo esse diagnóstico que a gente fez, do nosso próprio coração, das motivações, da causa de todas as brigas e guerras, desse contexto das redes sociais e da dinâmica que a gente está inserido, a gente precisa entender qual a postura que a gente vai adotar para glorificar mais ainda a Deus. E para isso eu vou ler Tiago mais uma vez, no capítulo 1, no verso 19. Veja bem, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Enquanto o mundo grita e briga para provar o seu lado, para vencer as discussões, aqueles que são discípulos de Jesus, que caminham com Deus, eles ouvem o que os outros têm a dizer, mas são tardios a ficar irados, tardios a se posicionar de maneira áspera, ácida, porque quando nós somos sábios e pensamos, ouvimos mais do que falamos ou digitamos, nós glorificamos mais a Deus. Nós somos conhecidos pela sabedoria que vem do alto. Enquanto na ótica do mundo vence quem grita, quem tem mais força, quem agride mais, na ótica do reino de Deus, o menor é o maior. Na ótica do reino de Deus, ganha aquele que dá a outra face, aquele que caminha uma milha a mais. Então o desejo de Deus para nós, para a nossa postura enquanto crentes, é que a gente escute e por mais que seja absurdo aquilo que a gente está ouvindo, a gente lide com sabedoria. A gente não seja agressivo e imediatista na nossa ira e nas guerras, nas discussões que a gente pode causar. Porque como vimos,
Isso pode ter um grande estrago e até mesmo afastar pessoas do Evangelho, afastar pessoas de Jesus pelo nosso mau testemunho. E eu tenho certeza que você também já viu isso acontecer nos últimos anos. E aí, diante disso, eu vou colocar aqui 5 ações práticas que nos ajudam a sobreviver ao ódio digital. A primeira dessas atitudes é o que a Bíblia acabou de dizer, tardio no falar. Quando você está vendo a sua rede social, navegando pelo Instagram, pelo Twitter e pelas outras diversas plataformas, tenho certeza que ali você encontra e se dá de cara com várias publicações, vários comentários ácidos e que você com certeza não concorda. O que a gente deve fazer diante disso? Ser tardio no falar. Faz o experimento. Ao invés de você ver algo que te deixa indignado e rapidamente comentar, falar sobre isso, espere 30 segundos. Medite naquilo que você vai dizer naquela publicação. Antes de comentar qualquer coisa, pare por 30 segundos e pense. Muitas vezes são esses 30 segundos que vão fazer você desistir de fazer algo que não glorifica a Deus. Vai fazer você desistir e pensar muito melhor antes de comentar, antes de repostar e fazer algo que vai afastar as pessoas de Jesus e da igreja. A segunda aplicação prática que eu quero trazer aqui é você fazer um exercício. Quando você for comentar, postar, dizer alguma coisa na rede social, faça o exercício de, poxa, se eu tivesse de frente para as pessoas, pessoalmente, eu falaria isso, eu falaria dessa forma, eu me posicionaria assim. Muitas vezes a gente responde às pessoas de maneira como se elas não fossem pessoas. É como se a gente estivesse apenas respondendo robozinhos ali de frente para a nossa tela, onde tem uma foto e um nome, mas aquilo ali não tem ninguém por trás. Pense bem, existem pessoas por trás da tela. Você falaria isso? Você responderia o comentário daquela maneira se a pessoa estivesse ali na sua frente? Se a resposta for não, não comente. Terceira ação prática, nem tudo precisa ser exposto. Nem todo pensamento precisa ser dito, compartilhado na rede social. Eu tenho certeza que você já viu coisas que você não concorda, você sentiu no impulso de dizer por que não concorda, de defender o seu pensamento, mas a grande questão é que muitas vezes o ambiente da rede social não é favorável para um debate de opiniões saudável. É muito mais para cada um defender o seu próprio lado e dizer palavras, disseminar palavras de ódio ali. Então, pense bem, nem todo posicionamento, nem todo pensamento, nem todo ponto de vista deve ser exposto na rede social, porque muitas vezes vai gerar mais resistência do que aproximação. E a quarta ação prática é: não compartilhe conteúdos que possam despertar ódio em outras pessoas. Por mais que às vezes a gente possa concordar com um ponto de vista, com uma publicação, ela pode ter sido colocada de uma forma que vai despertar ódio, raiva nas pessoas que discordam de nós. Isso pode acontecer com irmãos dentro da igreja e com pessoas que não são crentes. Pense bem, às vezes o que está sendo dito é certo, mas está sendo dito da pior maneira possível. Está sendo dito de uma maneira que não glorifica, que não agrada a Deus, por mais que possa ser um bom ponto. Então, não compartilhe postagens, não comente, não exponha verdades travestidas em discurso de ódio. E isso é o que mais acontece por aí. E por último, e não menos importante, a quinta ação prática, que caso você tenha muita dificuldade de lidar nesse contexto, vai servir muito para você, é: não negocie o seu testemunho, não negocie a sua sanidade mental. Você não precisa, você não é obrigado a estar presente nas redes sociais. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, deletei uma rede social minha no final do ano passado. Eu fiquei alguns meses sem mexer em todas as minhas redes sociais. É importante que você tenha isso em mente. Você não é obrigado a ler, você não é obrigado a acessar. Faz o seguinte: se você está se sentindo muito contaminado pela rede social, pelas redes digitais, faz um detox, apaga tudo, dá um tempo, deleta do seu celular, não usa isso.
se isso te atrapalha na sua caminhada com Deus, se isso faz você ficar irado, cara, não negocie a sua paz, não negocie a sua espiritualidade. Se isso te afasta de Deus, faz você ter condutas que não agradam a Deus, deleta isso da sua vida. Você não é obrigado a mexer nas redes sociais, você não é obrigado a mexer na internet. Obviamente, isso em certos aspectos traz benefícios. Você está atualizado do que está acontecendo, você tem contato com outras pessoas, existem conteúdos que edificam, mas você não é obrigado a utilizar isso se estiver te atrapalhando. Então você pode parar de seguir perfis de pessoas que te incitam ao ódio, você deve parar de seguir páginas que monetizam através desses discursos inflamados, e você pode apagar o seu Instagram, apagar o seu Twitter, apagar as suas redes sociais, se isso for aliviar e melhorar a sua vida com Deus, a sua sanidade mental, a sua espiritualidade. Veja bem, isso não é uma regra do que você deve ou não fazer, porque o Espírito Santo é quem guia todas as nossas ações. O Espírito Santo é quem dá o nosso testemunho e o que nós devemos ou não fazer. Mas aqui o intuito desse vídeo é, primeiro, alertar e exortar sobre o contexto que nós temos vivido na rede social. Muitos discursos de ódio, muitas discussões acaloradas que não glorificam a Deus. E diante disso, como nós devemos nos portar? Nós devemos nos portar como filhos amados de Deus, sábios que ouvem e glorificam a Deus em todas as áreas, inclusive na internet. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça, comenta aqui, deixa o like e compartilha com uma pessoa que pode ser edificada e ajudada com esse conteúdo. Um abraço, que Deus te abençoe.